Boa noite para todos os nossos jovens do Partido Novo. Tá aí mais um episódio do nosso novo cast. Manda um abraço pro nosso querido pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, que tá aí assistindo a gente. E hoje o nosso convidado da vez é o nosso pré-candidato a deputado estadual, professor Alípio. Alípio, é um prazer contar com você aqui no nosso podcast. É um prazer todo meu, Dudu. Muito obrigado para toda a juventude do Novo pelo convite. E agora, você veio lá do interior, de qual cidade você veio mesmo? Conta aí pra galera. Eu vim de São João do Manhuaçu, né? Com 15 anos, 16 anos, a gente saiu aí. Eu falo nessa toada e aí a gente morou em algumas cidades já. Morou em Varginha, morou em São Paulo, Contagem, BH, Esmeraldas e Betim. É onde a gente teve um negócio, inclusive. E de onde que veio esse interesse de hoje de ser pré-candidato a deputado estadual pelo Novo? Eu já atuei no bastidor da política, atuo há algum tempo. Mas assim, o grande foco é o seguinte: quando eu entrei na universidade, eu tive a oportunidade de ser diretor de formação política lá. E eu era marxista, de esquerda, Era, defendia né? Paulo Era. defendia Paulo Freire. Com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu criei um cursinho pré-vestibular, tinha muito essa crença. E eu fui em um congresso da Uni. E quando eu cheguei lá, que eu entendi como funcionava, que existem pessoas que trabalham para ser estudantes, estudantes profissionais que recebem 2, 3 mil reais na época, para fazer as pessoas quererem ser de esquerda, ou seja, para fazer a cabeça das pessoas e depois vão para outra universidade, outra, entendendo o que eles faziam com 15, 16 milhões para divulgar, para fazer literalmente robôs da esquerda. Aí eu desisti, cheguei na faculdade, mudei de lado, fui ser do Estudantes pela Liberdade, que é um projeto fantástico também. Parei de ler Marx, fui ler Mises, fui ler Olavo de Carvalho. Sofri represálias de alguns professores, tomei pau em matérias por conta disso, mas valeu a pena. Em 2016 a gente conseguiu ir para Washington, em um think tank, que é um dos organizadores da campanha do Trump. Aprendi muito, conhecer o CEO da Nestlé, conhecer algumas pessoas que pensam realmente na política, algumas pessoas sérias, me fez mudar a mentalidade, principalmente entender o seguinte: o que enriquece é o trabalho. E o grande diferencial é isso. O diferencial é muito fácil falar sobre solidariedade, projetos sociais, e eu adoro isso, eu atuo muito. Mas eu preciso primeiro, para pensar nas pessoas, pensar em como eu vou gerar riqueza para que isso aconteça. E por isso eu En sou de direito. então, Alípio, só para entender, ao você se demonstrar de direita na faculdade, você sentiu uma certa perseguição? Senti, Professores, sofri alunos? e a gente carregou essa perseguição. Um professor que já foi candidato do Novo, inclusive, professor Marçal, que ajudava a dar uma aliviada, assim, na mente, porque na matéria não conseguia. E isso ainda acontece, né. O mais grave é exatamente isso, que seja você trabalhando no setor público, seja você no dia a dia, eles perseguem, isso é um absurdo. Eh, Isso se chama tirania, e tirania deve ser combatida, por isso que a gente hoje defende a liberdade. Já vi isso. A gente vê que tem muitas falhas hoje no sistema educacional brasileiro. Isso a gente vê como reclamação geral, a gente vê como reclamação, do nosso corpo parlamentar, a gente vê como reclamação dos professores, a gente vê como reclamação dos próprios alunos. Quais propostas você tem para melhorar a educação em Minas Gerais? Porque a educação deve ser constantemente melhorada. Com certeza. Eu sou filho de professora, professora de escola pública, professora aposentada. Eu sou professor, por isso eu falo professor Alípio, desde os 17 anos, além das monitorias que eu fiz na faculdade. Eu ensino, eu tenho uma escola online chamada Círculo de Luz. E o que eu vejo em Minas Gerais é o seguinte: a gente viveu um tempo, uma era, em 70 e 80, que era a era dos meus avós, meu avô, minha avó, seu pai, da sua mãe, que era constante. A gente tinha uma educação mais industrial, era mais equilibrada. Então, eu disputava, com outra pessoa do lado. O diploma, ele era um diamante. Hoje não. Hoje a gente disputa com um cara lá da China, com um cara da Estônia, com um programador. E a educação em Minas, ela precisa ajustar a esse processo.
A gente precisa ajustar ainda mais com o que a gente faz, mas acima de tudo, o que o professor Matheus, eu chamo de professor com muito carinho, já vem fazendo. Falta uma coisa além de tudo isso, que é moral. A educação moral, por isso as escolas cívicas militares são tão importantes. Nunca se viu uma sociedade tão avançada tecnologicamente, no mundo de IA, de tecnologia. A gente precisa trabalhar com o mercado, mas nunca se viu uma sociedade tão defasada ética e moralmente. E a gente precisa ajustar isso. O hino da bandeira é importante. A gente entender o hino nacional, viver isso. O jovem entender que liberdade começa por aí, por respeitar o seu país, por ter caráter, porque só conhecimento não basta. E é isso que é a nossa proposta, de criar esses hubs de aceleradores de pessoas, não só de tecnologia. Que as pessoas, porque a gente não consegue tirar nenhuma pessoa da pobreza, mas a gente tira a pobreza das pessoas. Que a gente elimine a educação ideológica. Que a gente faça uma pessoa entender que ela vai conseguir gerar dinheiro, que ela vai conseguir sustentar a família dela lá no interior, lá em São João, trabalhando para uma grande empresa aqui. Que os dois vão conseguir se cruzar, os dois vão conseguir entregar valor um para o outro, editando vídeo, sabendo se comportar, aprendendo oratória, aprendendo educação financeira, fazendo com que gere valor para todos, para que essas pessoas não precisam deslocar, para que a gente, de fato, crie uma Minas ainda melhor, porque a gente já tem a Minas nos trilhos, agora a gente vai fazer Minas voar. Esse é o meu propósito. Eu vi que você citou na sua fala o modelo de escola cívico-militar. Por que que você acha que as escolas cívico-militares devem ser implementadas e o quão elas agregam para a vida dos alunos que participam delas? Olha, ah, eu fui Demolei, que é uma ordem iniciática. Eu sou maçom e tem uma coisa que a gente aprende: disciplina, hierarquia e postura. Se a gente não tem disciplina na vida, se a gente não tem hierarquia, não sabe respeitar, se a gente não tem essa ética, essa moral, nada adianta todo o conhecimento do mundo, que a gente vai criar muito salafrário com muito conhecimento e que vai usar isso para o mal. E aqui a gente está para criar pessoas para o bem. E a educação cívico-militar, ela vai te fazer chegar lá com a meinha limpa, com uma postura, vai te ensinar de fato o conhecimento para que você, de fato, aplique-o. Vai te ensinar que se a sua postura estiver errada, você precisa aprender a trocá-la, a se comportar os homens como homens, as mulheres como mulheres, entender que é essencial para que você gere uma família estruturada, te dá primeiro a estrutura, com postura, com disciplina, com hierarquia, com ordem. É só assim que tem harmonia. A harmonia em casa começa quando a gente coloca ordem sobre o caos do dia a dia. E é isso que as escolas cívico-militares ensinam belamente. Agora, falando um pouco da questão da vida pública. Antes de você ser pré-candidato a deputado estadual, você já tinha atuado dentro do meio dos bastidores da política? Olha, já atuei em campanha para prefeita lá da minha cidade, São João Sul. Já atuei para vereador, para prefeito também aqui perto da cidade de Betim. Inclusive ele vai sair aí a deputado. A gente tirou aí com pouquíssimo dinheiro, muita vontade, celular e desejo de mudar alguma coisa na época, 18 mil votos. E vi muita coisa já no bastidor, assim, coisa O que que que, você viu que te incomodou dentro dos bastidores da política? cara, já vi muita compra de voto, já vi muita cesta básica rolando, eu já vi pessoas negociando os cargos antes da hora, sem competência nenhuma, e depois elas assumindo. Tem um caso em específico na minha cidade, do cara que foi 2 vezes prefeito e inclusive eu aprendi política com ele. Ele falava que tem 3 S da política: sola, saliva e sem vergonhice. O que eu aprendi foi o seguinte: à época eu vi a droga invadir minha cidade. Eu comecei a ver as pessoas mais jovens invadirem. E eu comecei a ver que tinha coisa errada. Eu entrei no portal da transparência e comecei a colocar nome por nome. Como eu tinha sido auditor da Receita, tinha sido auditor em São Paulo, do mercado financeiro, e eu comecei a ver valores de 100 mil com 300 mil
pagos 200 mil, com 400, 500. Se eu me mantesse lá, eu poderia ter morrido, porque é assim que funciona no interior. E isso de bastidor é absurdo, assim, de como é compra de voto. Eu vi uma técnica que é única no mundo. Ele não comprava o voto. Ele comprava, na verdade, segurava a sua o seu título de eleitor e seu documento, você deixava, você não votava. Depois que acabava o horário, você buscava. O não voto, olha como que quando a gente usa para o mal, né? O não voto. Não façam isso. O não voto. Terminou o horário, você ia lá e buscava. E várias outras questões. Isso vai fazendo a gente pensar, será que compensa a política? Sabe por que compensa? Porque se a gente não tá lá, é esses que vão atuar. E é isso que a gente tá querendo. É por isso que a juventude do Novo, por isso que você acorda muito cedo, trabalha até tarde, é por isso que o Zema fala que não tem rabo preso, é por isso que o Biancardinho, que agora há pouco esteve aqui, tá dando a cara a tapa, que o João, é por isso que a gente se envolve, para tirar essas pessoas, porque a gente ainda acredita, né? A gente acredita nisso. Eu falo que sempre quando alguém pergunta por que você está entrando na política, eu falo porque a política precisa de boas pessoas. Foi um ambiente que por muitos anos as pessoas pensavam o contrário. As pessoas, eu pensava assim, política é lugar de gente ruim. E por isso que hoje, a política tá tão ruim, porque deixaram as pessoas ruins brincarem com esse ambiente. Brincar. Os políticos ruins, eles brincam com a nossa cara. Eles roubam enquanto as pessoas morrem no hospital. Ele deixa os bandidos presos enquanto eles vão curtir férias em lugar que é seguro. Eles deixam as pessoas morrerem de fome enquanto eles não gastam R$ 1 com comida, porque lá onde eles trabalham tem. Recentemente ela foi sendo ocupada por pessoas que viram isso com boas intenções, com pessoas que você citou do novo, que tem boas intenções, a entrar nesses espaços. E agora é o momento que as pessoas bobas em massa têm que ocupar esse terreno. E por que que você se considera uma pessoa boa? Porque eu tô no meio dos melhores, né? Eu entrei no Novo, reentrei, porque uma advogada de Betim me enviou um link de uma mulher chamada Fernanda Altoé. Eu cliquei por curiosidade, eu estava morando em um sítio aqui perto, em Esmeraldas. Eu baixei todos os documentos que tinham, toda a transparência da Fernanda Altoé, e eu falei: "A política ainda tem jeito". E aí aquilo me deixou muito feliz. Quando eu vim de fato para BH, dia 30 de março, eu me inscrevi, voltei a ser do Novo, fui no primeiro encontro, e no dia que eu encontrei a Fernanda, eu falei isso, eu fiz um vídeo e eu retomo quando eu ando com Fernanda, quando eu vejo e eu acompanho a pauta do Matheus, quando eu vejo o Zema falar, e eu vejo as lives, quando eu vejo você, quando eu vejo o Lucas Evaristo, que eu conheci nesse meio do caminho, quando eu vejo a Mariana, que fez parte do governo, fala sobre segurança pública, a Supergirl, a gente tem a Miriam, o Superman, e aí eu falo, esse meio, porque a gente é o meio que a gente convive, esse meio é o certo. E olha que eu caminhei em outros partidos, já fui MDB, já fui Mobiliza, do bastidor assistindo. Falei, nossa, essas pessoas realmente querem fazer o bem. Essas pessoas estão trabalhando direito, certo. Você vê o Laguna que ele fala assim, que nada supera o trabalho e realmente deixar 24 horas por dia. Essas pessoas engajam as pessoas que estão no bastidor, né? Isso mostra que a política é séria, mostra que realmente quer fazer. Quando eu vi você a primeira vez entrando, no dia que eu cheguei lá, sorrindo e as pessoas cumprimentando, eu falei, tem liderança aqui, tem jovem querendo mudar, tem jovem que realmente vai fazer esse negócio andar. Isso deixa a gente muito feliz. Isso deixa a gente com esperança. Mas, Paulo, você também é jovem, você tá com a gente nessa aí, você Jovem também é também, jovem que tá querendo mudar. Uma coisa que eu acho muito bacana é porque sua vida não se resume na vida pública. A gente não pode usar a vida pública como maior guia da nossa vida. A gente tem que ser uma ferramenta de transformação do espaço público.
antes de encarar a vida pública, eu sei que o Alípio também é um empreendedor. Então conta também da sua trajetória no empreendedorismo, até para incentivar outros jovens também. A solução da nossa vida não é o público. O privado é muito mais importante que o público. E é importante os jovens também ocuparem espaços de empreendedorismo dentro das suas próprias vidas. Olha, Por que o Alípio resolveu empreender na sua vida? claro, na primeira vez foi por necessidade, porque eu voltei, eu trabalhava em auditoria em São Paulo, cheguei na minha cidade, eu precisava fazer uma renda. E aí, na época, o Neymar tinha sido contratado pelo Paris Saint-Germain, tinha que voltar para São Paulo para buscar uns livros que eu tinha. Na época eu tinha 700, 800 livros, eu doei recentemente para uma Achei que você ia biblioteca de falar que você Molay. voltou para São Paulo para buscar o Neymar. Não, não. Aí que um amigo meu, na época eu era da Igreja Cristã Maranata, me pediu uma camisa. Eu tava com dinheiro contadinho. Na hora que eu vi que a camisa era R$ 10, eu comprei tudo em camisa, eu não almocei um dia. Eu peguei o dinheiro que eu tinha em camisa, sei lá, era R$ 100. Não almocei. Falei, isso aqui dá dinheiro. Cheguei na minha cidade e aí eu comecei a vender. Eu entreguei pra ele a dele. Falei, ó, é tanto, mas não fala que eu vendo. E de repente ali, 2017, disparei a vender. E tempos depois eu vim parar em Betim, a gente levantou R$ 2 milhões. Eu tive uma empresa de tecnologia, uma startup. Já trabalhei em uma startup antes. A gente morreu por causa da pandemia. E empreender é isso. Social também pode empreender, tá? Não vejo você deixar o social, você deixar o público sem empreender. Mas que gera riqueza é o privado. O imposto, ele precisa de riqueza, não é o contrário, né? Riqueza precisa de imposto. Então eu incentivo a empreender porque é aqui que você vai aprender de fato, a construir, a fazer as coisas acontecerem. E o que te motiva a continuar empreendendo? Porque empreender é um desafio, ainda mais no país que a gente vive. A gente vê hoje que várias pessoas estão desistindo de empreender, mas o que te motiva a continuar empreendendo? Primeira vez que eu empreendi, eu usei essa maquininha aqui, ó. Na época eu vendia camisa de time, camisa, material esportivo. O que me incentivou foi esse livro aqui, Libertário, que era o principal livro do Steve Jobs, inclusive. Ele tinha na... Ele fala o seguinte: os homens inteligentes o abandonam. Fala o nome desse livro aí pro pessoal. A revolta de Atlas. Quer E mudar por que esse livro é importante? porque vocês vão entender quando o Estado ele quer dominar, ele virar tirano, como o empreendedor ele acaba fugindo, como a gente destrói um país desincentivando através do imposto abusivo e querendo que os saqueadores, porque quando você quer inchar o Estado, dominem, que o imposto seja acima do cara que cria, do empreendedor, daquele que realmente faz o país florescer. E é isso que a revolta de Atlas mostra. É Atlas que cria um mundo só para ele e para as pessoas que realmente empreendiam. E ele fala sobre o dinheiro. As pessoas têm preconceito. Tem uma frase que é o seguinte: os homens inteligentes o abandonam, mas os trapaceiros e vigaristas correm a ele, atraídos por uma lei que ele não descobriu. O homem não pode ser menor do que o dinheiro que ele possui. E empreender é o tempo inteiro, é alto risco. É você ter que ser maior que você, é você ter que pagar boleto, fechar conta, fazer a coisa acontecer, aprender a editar, aprender a pagar, a lidar com o fornecedor, a fazer as coisas realmente funcionarem, a melhorar a vida das pessoas, a entregar valor na vida das pessoas, a servir. Porque esse é o ponto principal de um empresário, empreendedor. Ele tem que servir as pessoas, entregar uma experiência tão boa que ele queira pagar. E tem outros livros que você indicaria também para os jovens? Tem vários, assim, Luiz von Mises, eu indico no geral, Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo. Eu tô com ele E na mochila nesse exato momento. eh, eu acredito que o livro que mudou a minha vida foi também sobre o Barão de Mauá, para entender como o empreendedorismo, uma pessoa foi maior que o rei, era chamado de imperador e o rei, né? Mauá que fez Rio de Janeiro acontecer. E tem uma historinha que eu esqueci de contar que é o seguinte: queria explicar como que funciona aqui, mais ou menos direita e esquerda. Imposto. Dudu, eu vou te dar um presente. Oh, obrigado. Não sei, não importa também. Isso é um tijolo. Obrigado. É um presente mesmo ou no final da gravação você pega ele de É seu, é seu. E deixa eu te Legal. perguntar, o que que vale mais? O tijolo
ou uma casa? Tijolo. Uma casa pronta vale mais que um tijolo? Tijolo. Tijolo é o processo. É o processo. A casa, Dudu. A casa vale mais. Eu respondi tentando fazer o reverso mesmo, É. achando que ia ser o tijolo. Mas é realmente no significado. E o que vale mais? Uma casa pronta ou uma família? Uma família. Exatamente. Você sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte. O problema da política, dos empresários, é quando a obra, a casa, se torna maior que a família. O partido se torna maior que as pessoas. O que importa mais são as pessoas. A obra é menor que as pessoas. E a gente tem que conversar com pessoas. A gente tem que resolver o problema das pessoas. A gente tem que transformar a vida das pessoas. A gente tem que melhorar a saúde, a educação, a segurança, através das pessoas. Quando eu inverto esse processo, e às vezes é o que acontece com o político, ele esquece que as pessoas são maior do que a obra física em si. Porque isso aqui sozinho é nada. Mas com pessoas, isso se torna vivo, gera valor. Isso é muito Isso bom. é ser político. E o maior desafio que a gente tem cotidianamente, independente da área que a gente atua, seja empreendendo, seja na vida pública, é a forma que a gente lida com as pessoas. Eu falo que o segredo para você ter uma empresa de sucesso, para você ter um movimento de sucesso e para você realmente impactar a sua sociedade é lidar com as pessoas. É nada mais nada menos, porque tudo é composto por pessoas. E agora pegando, mudando um pouco nossa pauta, indo para o cenário nacional. Por que Romeu Zema presidente da República? A gente teve um médico nesse país que tentou mudar ele, que veio de família pobre, que com 6 segundos tentou mostrar ao país o que era correto. E a gente foi injusto. Hoje a gente tem um mineiro, empresário, que não tem rabo preso e está mostrando mesmo. E a gente tem a oportunidade de ser justo com aquele que a gente não foi através de Romeu Zema. A gente tem a oportunidade de ser justo com Enéas, com o doutor Enéas, através do Zema, que o único que não tem rabo preso, o único que fez Minas entrar nos trilhos e agora vai fazer o Brasil voar, vai fazer o trem voar. Aqui o trem entrou nos trilhos. O Brasil vai voar, o trem vai voar. É o único que faz a gente levantar com esperança, porque ele realmente acredita, fala, segue e é justo nas coisas que se faz. É aquele que acredita no povo, não para seguidores, mas que quer fazer do povo construtores, construtores de um país melhor. Construtores, construtores com um emprego melhor, construtores com uma vida mais digna, construtores para não depender das migalhas que muitas vezes alguns governantes por aí nos dão. E como você é pré-candidato a deputado estadual, eu também tenho que te perguntar, por que Matheus Simões, governador de Minas Gerais? Matheus é professor. Já falo de cara. Todas as vezes que eu acompanhei Matheus, sabe o que eu vi? Uma aula de humanidade, uma aula de eficiência, uma aula de comunicação, uma aula de capacidade, uma aula de gente. Uma aula, eu que vim do interior, de ser humano, de cumprir com a palavra, de saber fazer as coisas acontecerem. Uma aula. E Matheus é o mais preparado, é o mais organizado. Matheus, professor Matheus Simões, é o mais eficiente para fazer Minas mais que continuar no CIS. Agora ele também vai fazer o trem voar. E eu espero, como pré-candidato a deputado, fazer o trem voar junto com ele e todos nós, porque a gente acredita em pessoas aqui que dão exemplo de excelência, de capacidade. Isso é o Matheus. E outra, tá do lado do Zema, junto dos bons que a gente fica melhor, né? E agora, ali, pra gente já estar chegando na reta final do nosso episódio, eu quero te perguntar e quero te pedir um favor. Mande um recado para os jovens, para eles motivarem eles cada vez mais a estar na política,
E como que o jovem pode ajudar a ser um meio de transformação no nosso estado também? Pessoal, nos últimos 40 dias, eu tive meu contrato de trabalho vencido, rompido. Trabalhava PJ, porque é a forma da gente viver aqui. Porque o cara não estava conseguindo número de impostos e manter a empresa. E eu continuei indo em todos os encontros, aprendendo com as pessoas. Sabe por quê? Porque eu acredito no novo. Eu acredito que o jovem pode mudar esse país. Eu acredito no Zema, eu acredito no Matheus. Eu acredito, e eu sigo como exemplo o Dudu e os outros Obrigado. jovens, o Biancardinho. E eu espero que vocês entendam que a mudança vai depender de vocês, porque se a gente não faz a mudança hoje, amanhã a gente paga o preço. E a gente acredita através da tecnologia, através da capacidade de mobilização do jovem, da habilidade que a gente pode mudar. Vem para o novo, vem para a juventude do novo. A gente acredita na liderança. Nós acreditamos que vamos transformar Minas e o país através do que a gente faz aqui. Com muita sinceridade. Eu agora voltei ao mercado, e mesmo com toda essa dificuldade, eu me mantive aqui porque eu não preciso de Bolsa Família. A gente tem conhecimento, a gente tem habilidade. Eu aprendi sobre empreendedorismo. Eu aprendi que a gente consegue gerar valor através do nosso esforço, do nosso conhecimento, porque, como disse a Revolta de Atlas, o homem não pode ser menor que o dinheiro que ele possui. E é essa grandeza que faz com que você gere riqueza, prosperidade, essa grandeza que a gente quer. São pessoas grandes, são jovens que querem se tornar grandes. Aqui no Novo, é isso que a gente tem, é a juventude que quer transformar o Brasil. E esse foi mais um episódio do nosso novo cast. Espero que vocês tenham gostado pra caramba. E Alipe, desejo toda a sorte do mundo na sua pré-campanha. Eu agradeço e é uma honra poder conversar e ser entrevistado com você. Agradecer ao João, agradecer a todos do bastidor. Hoje um grande parceiro que está aqui, que é o Valentim, um dos responsáveis por eu estar aqui, na verdade. Agradeço de coração. Agradeço por fazer parte dessa família do Novo, por essa construção. Tamo junto.